Boa noite, bem-vindos a mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Procedimentos Libertadores. Nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui sempre assistindo conosco ao vivo, também a contribuição de todos aqueles que assistem depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudo, de estudantes da doutrina espírita, e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos desses livros do Miranda, né? Então, agora eu peço que vocês desliguem o microfone para que a gente possa fazer a nossa oração inicial, pedindo a proteção. Então, vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos do bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que nós possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá olhar o nosso resumo. Hoje tem bastante desenhozinhos que foram colocados lá. E aí eu trouxe para aqui para o resumo. Ficou bom, ficou ilustrado. Então, aí, capítulo 5, Procedimentos Libertadores. Lá no capítulo 4, terminou, tinha tido uma palestra naquele centro espírita, e aí agora o Miranda está falando que chegou o momento dos passes coletivos. Nesse trecho aqui, antes da gente fazer a parada dos comentários, tem essas fotos e tem alguns comentários sobre o que é, né, o passe, como é que é essa reunião, só para a gente lembrar. Então, nesse local, o passe é coletivo. Ele vai dizer que, nesse momento, os benfeitores desencarnados aplicavam as energias salutares nos necessitados. Então, aqui tem uma ilustração do expositor sendo inspirado pelo mentor dele, pelo guia dele, também aqui a ligação, outro guia que está irradiando deve ser aqui para o médium que trabalha com ele, tudo. Então, isso aqui é na hora que ele fala que tem vibrações verbais e mentais pelo expositor. Terminando a palestra, ele continua, porque diz aqui que na hora do passe, os médiuns habilitados postaram-se pelos corredores do salão, entre as filas de poltronas, e enquanto se faziam emitidas vibrações verbais e mentais pelo expositor, eram carreadas as energias benéficas em favor de todos aqueles que se predispunham a deixar-se penetrar. Ou seja, essa energia só vai... a pessoa que está disposta canalizando, abrindo o canal para receber, ele coloca aqui que essa energia vai chegar. Então, aqui, na verdade, esse desenho aqui é um passe misto, tá? Porque ele está comentando ali em passes coletivos. Então, estão os médios e vendo para vários. Aqui, a ilustração que tinha era de um passe misto individual, mas só para mostrar como cada pessoa recebe de um jeito. Aqui, não sei se vocês estão vendo aqui o cursor passando, tá o guia do médium enviando a vibração para a médium, que também tem que estar, em condições de passar a vibração para o encarnado, aqui também para o paciente, que eles chamam, né? E essa pessoa aqui está recebendo, você recebe que ela se irradia de luz, está recebendo essas vibrações. Ela está aberta, está receptiva à vibração. Aqui tem umas que estão menos, quem não está mostrando que está irradiando. E esse aqui, que no final, esse primeiro aqui, o mentor está irradiando, o médium está também enviando para ele. Só que ele está preocupado com uma reunião de trabalho, está lá preocupado com a vida, não está se conectando com essa energia, não está se deixando receber, não está receptivo. Então, mostra aqui a diferença. Isso aqui é um passe misto individual, quando há uma combinação dos fluidos dos espíritos com os do médium passista. Então, está acontecendo isso lá na hora da reunião, e o grupo do Miranda vai seguir para a sala mediúnica,
que aí é o que a gente comentou até no último capítulo, que é uma sala que funciona como uma câmara de desobsessão enquanto ocorre a reunião pública. E aí Miranda diz que verificou que os trabalhos estavam em pleno desenvolvimento. Então, sempre acontece, pelo menos em alguns centros, a sala que a gente chama de sala de apoio, que é onde está acontecendo uma câmara, e com os médios ali, e trabalhando com aqueles espíritos que estão chegando junto com aqueles frequentadores do centro, né? Casa espírita. Então, aqui tem um slide falando, que estava no livro, ali o texto. O Hermano, que é o que está dirigindo a reunião, né? O dirigente espiritual, está na sala mediúnica, está aqui, tem aqui alguns desencarnados aqui atrás, seriam os benfeitores, não, os guias, e ele diz que essa sala tem 20 companheiros encarnados, entre os quais 3 médiuns psicofônicos, 2 psicográficos, 3 dialogadores, 2 passistas e cooperadores mentais, seriam os médiuns de apoio, os médios que não têm mediunidade ostensiva, estão ali sempre fazer o apoio, mantém aquele equilíbrio da sala, que contribuem com parte dos fluidos necessários ao êxito do cometimento. Eles doam seu ectoplasma, né? Doam a sua energia para que possa acontecer equilíbrio e também o tratamento daqueles espíritos que estão ali. Aí o texto, estamos aqui, esse aqui, intermediando a ilustração, tem o texto do capítulo que vai dizer que 2 entidades muito sofredoras, mediante a psicofonia atormentada, expressavam as suas angústias e desespero, que as acompanhava além da morte física. Elas foram carinhosamente atendidas por meio da psicoterapia da palavra esclarecedora do dialogador, enquanto recebiam o contributo vibratório do mentor da reunião, ou seja, recebiam a vibração do passe. Então, aqui tem uma ilustração do mentor da reunião, irradiando para os 2 desencarnados que estavam se expressando por intermédio dos médiuns. Então, ele fala que estavam atormentados e tudo, e os médiuns estão aqui, né? Falando, ou às vezes alguns escrevendo, mas aqui no caso está mostrando aqui 2 espíritos, e outro está aqui ajudando, né? Então, está enviando toda a energia calmante, no caso, para esses espíritos, né? E aqui ele coloca que o Miranda diz que os 2 médiuns, estavam aqui em cima, disciplinados, externavam os padecimentos dos comunicantes sem alarde, nem qualquer nota de escândalo, permitindo que o socorro lhe chegasse de maneira eficaz. Daí, então, a gente tem que alertar para o estudo mediúnico, porque quando a gente faz estudo mediúnico, a gente tem que aprender a não deixar, você não vai perder o seu controle quando vem algum espírito querer se expressar por intermédio da sua faculdade, da mediunidade, e que você vai ter que falar palavrão, bater na mesa, e gritar, e chorar, o que for. Você tem que ser disciplinado, porque ele fala que eles estavam disciplinados e faziam a comunicação sem alarde, sem escândalo, e permitindo que o socorro chegue. Porque quanto melhor o equilíbrio na reunião, naquela sala, né, a gente sabe, a gente já viu que a preparação é intensa, menos você vai destabilizar, e aí o socorro pode chegar melhor, né? Aí o Miranda diz que eles puderam observar que, enquanto os psicoterapeutas desencarnados, ou seja, os dialogadores, né, com o pensamento fixado em Jesus, dirigiam a palavra fraternal de recepção, eles exteriorizavam vibrações em tonalidade azul prateado em ondas contínuas, que alcançavam os comunicantes, os espíritos que estavam ali, né, se comunicando, balsamizando-lhes as feridas morais. Então, isso acalma, né? Alcança. E ele diz que as vibrações são tonalidade azul prateado. Esses espíritos, eles não poderiam explicar a sensação de reconforto momentâneo que os tomava, porque, fixados nas lembranças perturbadoras e nos efeitos das ações nefastas da existência passada, que estão retidas no perispírito deles, né? Eles chafurdavam nos tormentos, expondo-os sem a necessária lucidez para escutar as orientações. Então, na verdade, está falando também que, mesmo que eles não estejam lúcidos muito, eles vão se acalmar, porque eles nem se entendem que é aquele conforto. Eles podem estar escutando, mas tem hora que não está prestando muita atenção, que às vezes estão desequilibrados, né? E aí eles vão se acalmando com essas irradiações, né? Nesse caso,
com paciência significativa, cada dialogador resolveu utilizar-se da bioenergia, que na verdade, como se fosse a vibração do passe, né? Que o libertava da pesada carga de aflições, no que era auxiliado pelos cooperadores espirituais, facultando que fossem diminuídas as angústias dos visitantes para posterior atendimento verbal. Então, nisso, vão receber essa bioenergia e esses cooperadores que estão ali para ajudar, ajuda, que diminui a angústia, e depois eles levam ele para atendimento, para depois eles conseguirem entender. Porque, na verdade, eles às vezes estão perturbados, não estão prestando atenção. Com essa carga de calmante, eles começam a prestar mais atenção e conseguem a ser ajudados. Né? Deslocados dos médiuns, muito melhor do que antes se encontravam, entram em torpor hipnótico. E eles ficam naquele tipo, dá uma sonolência, né? Entram em torpor hipnótico, são colocados em macas, especialmente distribuídas no recinto, para remoção posterior para a coluna espiritual de apoio. Então, a gente sabe sempre que tem uma equipe que vai trabalhar junto ao espírito que está ali se comunicando. E aí, dependendo, né, que nós já vimos vários capítulos, tem os espíritos que não aceitam e vão embora, e né, já conseguiram, alguns a gente já viu, conseguiram sair revoltados, mas a maioria, eles se acalmam e aí pelo menos conseguem conversar com eles e eles podem até se ficar predispostos para o tratamento e vão para a coluna espiritual para fazer o tratamento. Antes dessa reunião que está acontecendo, o doutor Bezerra tinha pedido ao mentor dos trabalhos a devida permissão para atender o inimigo espiritual daquela jovem atormentada, que estava lá na reunião. Estava lá na sala contínua, ela estava recebendo passe. Então, nesse caso, ele pediu para poder fazer esse atendimento, o mentor espiritual atendeu, e eles chamaram para esse trabalho de esclarecimento a médium Celestina, que faria a comunicação desse espírito. Que eles tiraram, lembra que ela estava lá já assistindo a reunião, e o doutor Bezerra chegou e pegou ele e levou para outra sala, deu uma acalmada nele e levou para ele ficar para conversar na reunião mediúnica. Né? E agora ele está sendo chamado para essa reunião. A reunião já começou, chegou o momento dele ser atendido. Então, eles colocam: aproximando o vingador inclemente do perispírito da médium, logo se deu a emantação com a sensitiva, que estremeceu levemente. Então, aqui está uma ilustração da equipe lá de socorro, trazendo aquele espírito, que é o que eles chamam aqui de vingador inclemente, para ir para a sensitiva, que era a médium Celestina, e aí diz que ela, na hora sentiu, se estremeceu levemente. E aí o Miranda diz que eles notaram que algumas das glândulas endócrinas, especialmente a epífise, que é pineal, né, apresentou peculiar luminosidade. Estendeu a pituitária, que é a hipófise, a tireoide, descendo ao centro genésico, antes passando pelo plexo cardíaco, num sistema circulatório especial. Então, a gente percebe como é que o médium trabalha, né, quando ele está recebendo uma entidade assim, e assim, comunicando, ele está com o organismo físico mesmo, todo alterado. Aí o Miranda diz que automaticamente a médium começou a falar. Lógico, ela começou a falar, mas quem estava se comunicando, se expressando, era o espírito, externando o enfado e o desgosto do vingador de ali se encontrar. Estava bem desgostoso por estar naquela sala. Inicialmente, ele desejou prejudicar a médium e ficou exteriorizando ondas de raiva, carregadas de vibrações destrutivas, que poderiam afetar o sistema endócrino e mesmo o sistema nervoso simpático. Mas, sem conseguir o objetivo, porque ele estava ali, tinha as defesas naturais da equipe e também dessa senhora, porque ele explica no capítulo que ele era uma senhora que tinha uma autoridade moral, né? E ela tinha uma carga ali que ele não conseguia balançar. Então, ela tinha defesas naturais. Ela era portadora. Logo depois, o espírito tentou se deslindar do ímã perispíritico, ou seja, quando eles trazem, tanto que falou que fica imantado, né? Imantado vem de imã, porque quando traz o espírito e ele é atraído para ficar ali para se expressar, ele fica meio que como se fosse um imã no perispírito da médium, quando a médium tem essa capacidade também, né?
E aí ele queria sair. E aí desgrudar dessa fixação a médio. Mas não teve jeito. Culminou para ele ter que enfrentar o diálogo em tom agressivo, interrogando. O que se pretende de mim? Quem se atreve a determinar a minha programática de vingança? O que está ocorrendo? E, fortemente inspirado pelo Dr. Bezerra de Menezes, Marcelo, que é um experiente doutrinador, que foi chamado ali para... Nós estamos lembrando que tinha uma equipe grande, eram 20 encarnados. Um experiente doutrinador respondeu com bondade e lucidez. Ou seja, nós estamos aqui vendo o Bezerra de Menezes, a ilustração, como se fosse ele, né? Fazendo com que o Marcelo, que é um doutrinador, um dialogador experiente, seja inspirado para lidar com o espírito que está aqui revoltado. Né? E a médium está ali expressando o que ele está dizendo. Aí o Marcelo vai dizer: pretendemos um contato com um amigo, a fim de estudarmos o seu problema e as razões do seu sofrimento, agora transformado em rude perseguição a quem certamente o prejudicou. Não desejamos impedi-lo de prosseguir no seu propósito, mas somente buscamos entender por que você se esquece da própria felicidade, mantendo-se na atitude rebelde do ódio que infelicita. A partir de agora, porém, alteram-se as possibilidades de agressão, sendo você convidado à mudança de comportamento em seu próprio benefício. Enquanto o espírito estava lá, irritado, bravejando, alardeando, usando palavras quase desconexas, o Marcelo prosseguiu. Talvez você ignore, embora haja morrido seu corpo físico, que existem leis universais de amor, das quais ninguém consegue fugir. Nada acontece por capricho de quem quer que seja. As soberanas leis funcionam por automatismo e também pela interferência do pensamento daqueles que se lhes direcionam à mente, suplicando ajuda e misericórdia. É o que está acontecendo em relação a você e a jovem, que experimenta os espigões da perversidade. Ele diz aqui que as leis funcionam por automatismo, mas também com a interferência do pensamento. Quando a gente faz as nossas orações, isso tudo vai ser levado, suplicando ajuda, misericórdia, né? Tudo levado em conta. Aí o Espírito fala: você se refere à víbora destruidora de vidas? Conhece por acaso a dissoluta e cruel, mascarada de angelitude? Insensível e interesseira, ela é uma destruidora de lares e de vidas. Provoca paixões, explora suas vítimas e entrega-se a um infame comparsa que a devora. Aí o Marcelo vai dizer que o amigo não se deve referir dessa maneira àquela que é a sua vítima, porquanto, na condição em que se encontra, a sua energia muito contribui para o seu comportamento enfermiço. Quer dizer, aí o Marcelo vai dizer que ela está assim também porque ele contribui, né, com isso tudo. E ele vai, o espírito vai falar, né, a entidade vai dizer: é natural que assim aconteça, porque igualmente me comprazo na sua forma desregrada de viver, participando de todos os seus conúbios sexuais, que me facultam a vampirização das suas energias que me nutrem. Aí o Marcelo fala assim: considera essa conduta como correta? Desde que lhe censura a maneira de viver, como se pode aproveitar da sua insensatez para fluir benefícios? Que nada mais são que desvarios e vapores morbosos que igualmente mais o degradam. Aí ele fica irritado, o espírito fala: seria melhor que não se envolvesse conosco, rugiu de raiva. E nesse momento o semblante da médium se apresentou congestionado, numa transfiguração perfeita, refletindo a face do comunicante. Isso acontece muito, né? A pessoa fica com a face modificada. A gente vê, às vezes, até nas comunicações lá do Miranda, do Divaldo, quando ele está falando pelo doutor Bezerra, né? Ele muda um pouco o rosto, a voz muda, e o rosto dele não fica, lógico, com a gente não vê a face do doutor Bezerra, mas você percebe que ela fica mal transfigurada, né? Então, se agitando desgostoso, esse enfermo espiritual, a entidade, gritou. Aí vai começar a contar o que aconteceu. Nosso relacionamento perde-se na ampulheta do tempo, quando a miserável traiu-me. Éramos casados e pai afetuoso de 2 filhos. Pelo menos era o que eu pensava. Até a invasão de Portugal pelas tropas francesas em 1808, pelo norte do país. A tresloucada apaixonou-se por um soldado sedutor e, com escândalo de alta repercussão, abandonou o lar, deixando-nos, o que resultou na morte de um dos nossos filhos.
vitimado por enfermidade cruel. Sem nenhum pudor, transferiu-se do nosso burgo para outro, entregando-se ao bandido, que a seduziu com facilidade. Vitimado pela vergonha e pelo horror, eu mergulhei no abismo do ódio e deixei-me consumir por estranha tristeza que me levou à morte, abrindo espaço para que logo morresse também o nosso segundo filho. Quando descobri que não havia morte, procurei-a com um desesperado sentimento de vingança, não mais encontrando, por longo tempo, senão quando, há pouco, fui atraído ao seu estado atual e entendi que ela havia voltado. Nosso filhinho morto, prematuro, era agora a sua genitora, que a entregou ao próprio destino. E não sei por onde anda o nosso outro rebento. Aí começou a chorar, um choro convulsivo, e complementou essas últimas palavras. Logo, porém, prosseguindo. Grávida sem o desejar, seria esse o caminho de sua reabilitação ante o crime cometido para com o abandonado, ajudando a recompor-se ante a falência na condição de genitora. Então, o que ele tá dizendo aqui? Que ela não quis ficar grávida, lógico, mas para a própria, né, os próprios benfeitores viram que era o caminho para que ela conseguisse recompor, inclusive ajudando a mãe, né, que foi a que inclusive ajudou a causar esse tipo de vida para ela, mas seria um caminho de reabilitação para ela, tá? Aí eu só vou botar uma observação aqui para a gente lembrar a história da mãe e um esclarecimento para a gente poder comentar. Que no capítulo 4 a gente viu o arrependimento e a culpa da genitora tornaram-se cruéis padecimentos íntimos após a desencarnação. E isso aí mantava a jovem. Então, aí vou deixar um esclarecimento aqui para a gente debater, inclusive, que é o seguinte, a reencarnação ela acontece por afinidade e atração. Isso eu tirei de um site ali que tinha bons conceitos e eu peguei esse trechinho. Então, ter afinidade com alguém é ter pontos em comum com esse alguém. Mas esses pontos em comum podem ser positivos ou negativos. Então, os espíritos afins, parece para a gente que é uma coisa boa, né? Mas eles podem ser afetos ou desafetos. Eles são os espíritos com que nós desenvolvemos relações de amor e de ódio. Então, isso aí às vezes não fica claro. A gente entra com espírito afim, né? Porque afinidade, eu tenho afinidade, mas não é. O espírito afim, você tem ponto em comum. Então, pode ser positivo ou negativo. E aqui, no caso dessa história de falar que ela estava imantada jovem, tudo bem que tem uma explicação maior, que ela era mãe e estava ali arrependida, que estava em volta dela, querendo ajudar até a filha. Só que às vezes acontece que existem espíritos que ficam gravitando ao redor do casal, que são direcionados para a reencarnação. Mas isso sempre acontece com a permissão dos benfeitores espirituais. O que quer dizer com isso? Às vezes, por exemplo, um casal desse pessoal de rua aí, que é alcoólatra, drogado, né? Então, muitos espíritos estão com eles, né? Andando a vida inteira ali, aproveitando a droga, né? O espírito desencarnado, e o casal está ali. O que acontece muitas vezes? Eles aproveitam esses espíritos que estão junto, não precisa ser lá uma história específica da antiga, eles pegam os espíritos que estão junto da mãe ou do pai, tá? Isso não precisa ser história que esteja perto do pai também, e aproveitam para fazer com que, na hora da fecundação, esse espírito que vai reencarnar. Então, aqui agora eu vou dar uma paradinha para a gente fazer os comentários. Primeiro, eu quero saber se vocês conheciam esse conceito. O que eu acho engraçado, né, Sul, é que, por exemplo, nessa história, né, a moça já estava em outra encarnação, né, mas o espírito ainda lembra daquela encarnação de 1800 e pouco, né, para você ver o sofrimento dele, né. A pessoa já até, não no caso dela, né, porque ela ainda está numa vida desregrada, mas tem espíritos, sei lá, que já evoluíram pra caramba, né, mas ainda tem aqueles inimigos, né, de lá não sei quando, né, isso que eu acho impressionante, né. O espírito fica preso àquela situação, né, ele não vê que o tempo já passou, que aquela pessoa até já evoluiu, que ele poderia ter evoluído também, né, mas ele não tem essa consciência, ele fica preso ali no ódio, na vingança, né. Isso. Nesse caso, ele fala em 200 anos, né? Uhum. Nessa história desse espírito.
Isso E me É lembra muito até a tempo, história né? do próprio Muito ódio, Divaldo. né, gente? muitos anos com aquele ódio ali, aquilo não muda, né? O espírito não evolui, né? Deve ser muito angustiante para o espírito. Enfim. E você mesmo Isso falou me que às lembra vezes até a história do próprio Divaldo, né? Que ele isso. passou 400 anos sendo perseguido por um irmão, ele já tinha até se modificado, estava tentando seguir o caminho do bem, mas aquele irmão não acreditava que ele tinha se modificado. É. Eu falo exatamente isso, do caso do Divaldo, que ele conta sempre, né? O tal do Máscara de Ferro. E o Divaldo fazendo bem a monte do caso. Já tinha se melhorado bastante, estava fazendo, né? Sendo útil para muita gente. E ele, como o Pedro falou, ele não acreditava. Ele falava, diz o Divaldo relata, que ele falava assim: eu sei que você não presta, você vai cair. Quando cair, eu vou te pegar. E ele sempre presente ali, aparecia várias vezes para o Divaldo. É a mesma pessoa modificando, mas é o lance, porque para eles o tempo é outra coisa. Você vê que ele fala aqui num trechinho que ele não achou, ele fala assim: descobri que não havia morte. Procurei-a com desesperado sentimento de vingança. Não encontrou durante longo tempo. Então, assim, durante esses 200 anos, aqui não diz, a gente não Ela deve sabe, ter tido várias encarnações, né? Por isso ela que ele pode não... ter encarnado, e ele não achou. Ele ficou naquela vibração do ódio, e ela pode ter, ou pode também não ter, a gente nunca sabe, né? Mas do jeito que estava agora, ela, coitada, também foi, né, levou a vida, não foi do jeito bom, porque a mãe, que era o filhinho dela, você vê que é o primeiro filho que ela que acabou morrendo, era a própria genitora agora. Então ela veio e também falhou na educação da filha. E aí, que agora que você vê que a gente foi reverter a história, e a espiritualidade o tempo todo tentando ajudar. Pega agora ela, que está ali com culpa, com tudo, porque aí ela se manteve colada na filha, ela poderia ter sido saído dessa vibração, dessa energia, no caso, tá nesse local que ela ficou, ela poderia ter ido, conseguido alguma ajuda de outra maneira, só que ela, com a culpa, porque tudo é a nossa mente, a culpa e o ressentimento, ela se sentiu mal, ela ficou colada junto com a filha. Arrependimento, ela também estava arrependida. E nisso, dessa imantação com ela, já foi feita já a programação. Aproveita agora, vamos virar. A menina se melhora, consegue, né, nessa existência, vai conseguir fazer um bem, recebe agora de volta aquele filhinho, né, que no caso foi o primeiro, e ajuda a mãe junto, né, a mãe se recuperar agora como filha. Mas qual era? Isso né? aí era a programação dos benfeitores, né? É interessante isso, essa troca de papéis, né? Uma hora é mãe, outra hora é filho. Acho que até para o espírito aprender, né? Se colocar no lugar de mãe, no lugar de filho, né? É diferente a relação e assim vai evoluindo, né? E o tipo de amor, né, também. Uhum. Agora, o que é interessante é que muitos livros que eu li sobre essa história dos espíritos estarem juntos, geralmente, às vezes que eu li, outros, não sei quais foram, que falava justamente o pessoal estava nas drogas, então, assim, alcoólatras. Esses grupos de pessoas, às vezes, que vivem nesse esquema, né? Assim, os espíritos que estão ao redor, que são os vampiros, eles muitas vezes encarnam, porque estão lá, é o primeiro que está junto. E aí, o que acontece? A espiritualidade, os benfeitores aproveitam e, lógico, não vai deixar. Eu já sei de casos que também quem faz vamos dizer, essa aproximação em outro livro, é o pessoal do mal ali das trevas querendo prejudicar, só que é aquela história. Tantos benfeitores aproveitam aquela oportunidade, deixam aquilo acontecer, porque no final das contas, quando a mãe recebe aquele espírito como filho, que podia estar com raiva e se transformar, os dois, ninguém encarna para se piorar, né? Nesse momento, ela modifica o sentimento e aí contribui para melhorar a existência dos dois. Mas quem pensa que está fazendo aquela reencarnação compulsória, às vezes, muitas vezes, são esses chefes também das trevas. Eu já vi casos de história assim, eles falam assim no diálogo: nós colocamos ele para ficar lá, para poder influenciar ela. Eu acho que a gente já leu isso no outro livro, não sei se foi aqui no Rumo do Mundo de Regeneração. Um desses livros a gente leu e ele falou: nós colocamos para que ele ficasse, né, reencarnasse ali, coisa e tal. Só que ele não sabe, quer dizer, eles acham, na verdade, eles fingem que não sabem, que aquilo é aproveitado de uma maneira que, em vez de nascer e virar um estorvo para a mãe, vai ser aquela bênção da mãe.
E isso é muito interessante, principalmente quando se fala em reencarnação compulsória, que quase não se toca nesse assunto, né? Muitos falam, você escolhe, todo momento você escuta essa história de você escolhe, mas tem muitas vezes que não é você que escolhe. Se você não está lúcido, você não tem condição de escolher nada. Então, quem vai fazer toda a programação são os benfeitores daquele espírito, que sempre tem ajuda, né? Isso, você falou da atração, né, dos filhos, né, com os pais, de um modo, né, dos espíritos trevosos. E acredito também que nos espíritos já com alguma evolução, né, essa atração dos pais, acho que os filhos colaboram também, né? Não lembra que a gente falou lá pais, né, daqueles de Alcino, inclusive, né? Porque quanto mais evoluído, mais eles trabalham. Então, os pais podem estar... Tem vezes que os filhos são mais evoluídos que os pais, muitas vezes. Então, eles ajudam até a fazer a própria encarnação, e aí eles estão numa programação de ajuda mútua. Eles precisam de alguém para poder renascer, né? Para encarnar. E aí eles vão fazer aquela troca. Quanto mais forem mútua, né? Mútua ajuda, mais vai evoluindo o planeta, né? Vai para a família, outra aqui, aí nasce um espírito que ajuda, que vai contribuir para uma comunidade inteira. Então, assim, lógico, essa programação é toda organizada. Sempre lembrar que ninguém nasce para ser ladrão, ser assaltante, ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. Ninguém nasce para poder matar o outro, porque já que eu morri na outra existência, alguém me deu um tiro, agora nessa eu vou ter que dar um tiro. Não é assim que funciona. A pessoa tem o seu livre-arbítrio e vai escolher de acordo com as suas chagas morais. Mas e ela tem aquilo lá dentro, né? Que é assim, botou uma pessoa, programou para nascer lá no meio de um bando de bandido, a família era todo um bandido. E aquele espírito vai ser ensinado. E aí, se ele tiver aquilo ali, como já é uma prova, né? Bom, eu vou encarnar ali, porque eu agora não vou errar. Eu tenho certeza que, mesmo que eu fique na família de ladrões, eu não vou ser um ladrão. E aí chega... A pessoa vence na vida, né? E acaba fazendo isso, cai na família de traficante, tudo. Como é que a gente acha que uma criança que está cheia de criança que nasce, né? Dessas mulheres que são mulheres de traficante, tudo, está cheio aí que nasce. Como é que uma criança dessa, com o tipo de educação que vai ter, pode se modificar? Tem muitos que se modificam. Eles falam. A gente, às vezes, nem fica sabendo, mas tem uns que se modificam, saem. Mas muitos estão ali dentro já, porque justamente é para você provar que você agora está no outro nível, mas às vezes a gente muitas vezes a gente não consegue. De exemplo, né, para a família, né, Su, para ver assim, né, a gente pode ser uma pessoa boa, né, mesmo com toda a diversidade, né? E às vezes até para ajudar a própria família. Aí a mãe às vezes começa a pensar, meu filho falando isso, né? Que a gente nunca sabe. E ele lança, o espírito veio para ajudar. Mas vai tudo depender. Por isso que a gente fala desses espíritos que estão encarnados aí, que vieram de Alcione. Por que ele fala lá que eles vieram de lá e não tem comprometimento com ninguém daqui? Porque justamente eles não têm aquele vínculo de, como está essa história, de mãe para filho, para ficar rodando, né? Eles não têm aquilo, eles não têm que pagar nada, no caso, reparar nenhum mal com ninguém onde eles estão nascendo. Eles são espíritos mais evoluídos e não vão ter que, tipo, eu fiz eu fui ingrato com essa mãe e agora eu posso ter uma ingratidão. Não vão passar por nada, porque eles não têm ligação de, né, que se chama, entre aspas, né, kármica, né? Eles não têm karma algum com esses pais. Então, eles só vêm para acrescentar. Vão ser aquelas crianças que vão trazer uma lição para os pais, né? E já estão aí, né? Já estão com mais de 10 anos, pelo que o Divaldo fala aqui, fora os que ainda vão nascer ainda agora. E, assim, justamente estão vindo para conseguir modificar a vibração, para não ter essa ligação, porque os que têm podem cair. Aí fica aquela história, nasce, esse filho, a gente já olha, o amor é igual. Não é. Sempre tem, às vezes, uma diferença que você não entende. É porque um é afeto, o outro é desafeto. E por aí vai, entendeu? Essas são essas relações que nós só evoluímos com a relação, né? Ninguém evolui no alto do monte fazendo meditação, zen, porque sozinho não adianta. Quando descer na cidade fazer alguma coisa, se irrita lá e pronto, acabou o clima zen, né? Bom, então vamos lá continuar no texto. Eu só queria falar uma coisa que sempre me chama a atenção nas minhas leituras, né, quando a gente estuda, né, essa reunião de desobsessão, de doutrinação, e ele fala mesmo, e no final a gente sempre vence, né, que são as leis universais do amor, leis divinas. Eu acho belíssimo isso, né, tentando colocar esses espíritos, né,
que odeiam, pelo perdão e a misericórdia. Então, essas mensagens que são reais, né? São histórias contadas da realidade, isso incute na gente esse tipo de coisa mesmo, né? Que a gente tem que perdoar, que a gente tem que entender quando o outro erra. É muito interessante, muito interessante. E a finalização, em geral, é essa, né? Que se consegue convencer esses espíritos a entrar por essa outra via, né? De amor, de compreensão. É muito bonito. Eu sempre acho que esses textos são belíssimos e auxiliam muito a gente. É isso. Ele fala que existe a lei universal de amor da qual ninguém consegue fugir. Então, as pessoas pensam que, né, esses espíritos que, às vezes, como a gente está falando, 200 anos, tem de 400, de 1000 anos, a gente já viu casos aí, que eles acham que não, que eu vou fazer, ele vai falar mesmo daqui a pouco que ele quer fazer a justiça e tudo, que ele acha que já que existe essa lei, ele vai fazer a justiça, e o Marcelo falou que não é bem assim, porque a lei existe, é igual a gente fala, semeou, vai ter que colher. Então, a lei existe, você não tem como... É igual sempre, às vezes, eu estou conversando assim, eu vou explicar, fala só, tem uma lei que chama-se gravidade. Se eu soltar isso aqui, cai no chão, é a lei. Então, a lei de colher, de você semear e colher, é assim, é uma lei natural, que a gente sabe, né, que a gente estuda, uma lei divina, natural e imutável. Isso não tem como mudar. Então, não adianta. O que você fizer, se você modificou a estrutura, desequilibrou alguma coisa, você vai ter que equilibrar novamente, vai ter que reparar para até voltar ao equilíbrio. E nessa arrumação, 1000 fatores estão envolvidos, você pode arrumar de várias maneiras. Mas é isso que a gente tem que sempre lembrar. Essa lei é a lei, como a Helene falou, a lei do amor. Não tem jeito. Você não tem como fugir. E esse trabalho... Fala. E esse trabalho, né, de doutrinação desses espíritos raivosos é um trabalho lindo, né? Um trabalho espiritual, do mundo espiritual fantástico. A gente não se dá conta, né? Só para quem tem... a gente não se dá conta. E é só para quem tem alta, parte moral aí, de autoridade moral, porque senão, quando ele vai lá falar com o espírito fala, quem é você para falar? Você faz isso, faz aquilo. Então, esse Marcelo aqui, que ele fala que ele é um ótimo dialogador, ele também deve ter uma autoridade moral. Então, aí terminou aqui ele falando que... peraí, vamos ver aqui antes que ele está falando. Então, ele falou que ela estava grávida, isso ia ser o caminho da reabilitação, né, perante a lei de Deus, e com esse espírito que foi abandonado, aí ela ia daí ajudar a recompor a genitora, quer dizer, ela ia, na verdade, é o mesmo espírito, mas ela estava agindo uma boa programação para ela. Só que aí o espírito diz, eu irei tentar impedir de consumar-se, no caso, essa programação da reencarnação, já fala só consumar-se, a fim de trazê-la de volta para cá, onde a justiciarei, auxiliado por outras suas vítimas, que também a esperam. Então, é que ele coloca que ela tem outras vítimas, porque ao longo desse trajeto dela aí, não precisa ser dessa existência, vão ser vítimas, na verdade, deve ser vítimas de outras existências, porque tem sempre gente esperando do outro lado, né? E aí ele fala, se existem lei e justiça, esse é o meu estatuto de compensação, não desejando, senão, promover o equilíbrio entre seus débitos e os males que a muitos continua fazendo. Porque nessa vida dela também é uma vida que também realmente a pessoa vai, às vezes, causar problemas ali para outros, né, outros relacionamentos. E tudo. Mas só que o Marcelo, o dialogador, estava fortemente inspirado pelo benfeitor Bezerra, né? Então, ele elucidou. As divinas leis não são aplicadas em cobranças indébitas, mas sim em forma de mecanismos de reabilitação e de reequilíbrio. Sem dúvida, a insânia por ela perpetrada é muito grave, mas não lhe cabe o direito de fazer justiça, porque o seu é um critério caprichoso e cheio de rancor, empurrando-o para a vingança insana. Deus não necessita do nosso apoio a fim de fazer que as leis de amor sejam respeitadas e aqueles que se comprometem recebam o necessário corretivo. Para tanto, existem as enfermidades depuradoras. Aí agora a gente vê como é importante a gente entrar, por que, né? A gente fica às vezes se questionando por que está doente assim, por que aconteceu aquilo. Aí o dialogador, inspirado pelo Bezerra, vai falar que para esse tipo de
de justiça que ele quer falar aqui, né? Existem as enfermidades depuradoras, as circunstâncias do destino, os fenômenos, problemas da afetividade e do relacionamento, os acidentes, as anomalias orgânicas e mentais. Enfim, uma infinidade de métodos eficazes para a recuperação. Então, ele citou alguns tipos de justiça que acontece o quê? O que significa isso, gente? É algum castigo? Não. É semeadura e colheita. E aí, cada um de alguma forma. Às vezes, você vai semear, ao invés de colher com uma doença, com um problema sério na sua vida, você, às vezes, vem com uma... Se você matou muita gente, às vezes, você vem como um médico para poder salvar a vida de muita gente. Tudo quando é feito lá pelo planejamento deles, todos têm os seus outros métodos que a gente não sabe, é uma infinidade. Mas aqui ele deu uns exemplos bem, né? Ação e reação mesmo. Então, não lhe cabe, ele continua dizendo para o espírito, não lhe cabe, portanto, o direito de esforço, por mais se justifique na condição de vítima. Aí o espírito, mas eu odeio, hei de vingar-me. E aí o Marcelo fala, em verdade, o que o atormenta não é o ódio, e sim a sua ignorância a respeito das divinas leis. Porquanto, à medida que mantém o veneno desse sentimento, mais se embriaga de luxúria e de perturbação, vinculando-se-lhe e passando quase a viver em função dos disparates morais que ela se permite. Ele gostava daquele tipo de vida, né, também. Agora ele fala, já é chegado o momento de mudar o foco da sua aspiração para o encontro da felicidade. Raia o momento da sua libertação, das amarras constritoras de paixões inditosas. E aí, o Bezerra vai aplicar energias no espírito atormentado, enquanto o dialogador vai impor para o espírito. Depois a gente vai ver porque também é uma das que ele vai fazer com que ele veja o que ele passou no passado, lá nas outras vidas dele. Então, o Marcelo vai falar, recue no tempo e constatará que existem culpas na sua economia espiritual evolutiva que justificaram os referidos padecimentos, que você poderia haver aproveitado como resgate, caso houvesse seguido as diretrizes da sua religião da época, que é perdão e misericórdia para com a infeliz, no caso da mulher. A história do perdão que a gente estava comentando, né? Conforme Jesus aplicou em relação à mulher adúltera, narrada no Evangelho. Se imagina, né? Naquela época, um homem perdoar e ter misericórdia, ele tinha que estar realmente querendo resgatar mesmo, porque ele fala que ele ia ter aproveitado isso como resgate. Aí ele fez uma indução, que o Marcelo é encarnado, né? Ele conversando, foi falando, né? Porque isso é essa regressão é feita com palavras, então ele foi falando para ele, recue o tempo, e aí o espírito vai seguindo aquela orientação, né? A indução psicoterapêutica prosseguiu e o comunicante começou a contorcer-se mais nos fluidos da médium. E contemplando cenas de terrível conteúdo, começou a pedir socorro. Lógico que estava tendo a ajuda do Dr. Bezerra, da equipe espiritual ali, porque o encarnado não tem como ficar vendo as cenas, né? Só que ele foi falando para ele, volte o tempo que você... E quando ele ia falando, induzindo o espírito, ele foi começando a ver as cenas. E começou a ficar pedindo socorro, sucumbindo ante os arquivos dos acontecimentos inditosos que lhe assinalavam uma das mais recentes existências transatas. Aí ele vai dizer, não pode ser comigo que se passa, o que eu estou vendo, exclamou terrorizado. E aí o Marcelo fala, exatamente, meu irmão, refere-se a você o que o ora enxerga, proveniente dos arquivos de sua memória ancestral. O que você praticou de cruel tornou-se sementeira de desdita que lhe cumpria resgatar. E aí o Marcelo está inspirado, né? Está falando pelo que ele está sendo pela inspiração. Ele vai, o orgulho machista, o temperamento rebelde, o egoísmo doentio, não lhe permitiram assinalar a dor que se lhe acercou, deixando o filhinho desencarnar por indiferença. Você reclama da mulher que fugiu, acusando-a de responsável pela morte das duas crianças, sendo que você, afogando-se na mágoa, também se esqueceu de oferecer o apoio de que eles necessitavam, no momento em que se tornaram órfãos de mãe viva. Ele também foi bem responsável, né? Observe bem a insânia de que foi portador.
a prepotência perversa que lhe assinalou a existência, e esqueça-se da postura de vítima, considerando que outros, por sua vez, experimentaram-lhe a impiedade, tornando-se-lhe vitimados por sua indiferença e crueldade. Então, concentrado profundamente, Marcelo percebia os quadros evocados pela memória ancestral do comunicante, sob a ação da força regressiva imposta por Dr. Bezerra. Você vê que ele era um médico que conseguia até perceber os quadros, né? Que a hipótese está passando na mente dele também, ele sendo um médio bem ostensivo, consegue, inclusive, ver as cenas, né? Aí, transcorrido alguns minutos, demonstrando exaustão, que já estava exausto, né, a entidade, ele perguntou, né? E agora, o que me sucederá? E aí Marcelo falou, o amor de Deus não tem dimensão. Você será encaminhado a uma comunidade espiritual, na condição de enfermo, onde receberá conveniente tratamento, renovando-se e adaptando-se a novo comportamento, deixando a nossa irmã ditosa prosseguir, conforme estabelece a lei de causa e efeito. Agora, repouse e durma em paz, a fim de despertar noutra dimensão, e em condição diferente dessa que vem vivenciando há quase 200 anos. E aplicando energias calmantes na médium, né, que alcançavam o espírito, Miranda está contando, vimos-lo adormecer profundamente, sendo desligado e conduzido em maca ao lugar próprio para a posterior remoção. Dona Celestina recobrou lucidez, aureolada por vibrações de harmonia, desfrutando de excelente equilíbrio psíquico e emocional. O benfeitor, no caso é do Bezerra, né? Exultante com a primeira fase da atividade socorrista, convidou-nos a seguir a sala, onde, naquele momento, a jovem buscava o expositor para pedir orientação. Então, estavam na sala mediúnica e foram agora para o local onde ela já tinha saído da reunião e estava indo, devia ser para atendimento fraterno, né? Mas, na verdade, coloca aqui que ela foi procurar o mesmo que fez a palestra, né? O expositor. Então, é mais aqueles expositores que vão fazer a palestra e depois fica aquela fila para falar, né? Mas, na verdade, está mostrando que ela foi numa sala. E aí a visitante sentia-se emocionalmente dominada por um estranho bem-estar, que não experimentava desde há muito tempo. Mal ela sabia, né? Ela não sabia que se havia libertado da constituição doentia do perseguidor. Nem mesmo podia identificar o fenômeno obsessivo de que era vítima. Não tinha a mínima noção, né? Nem frequentava ali o centro, então nem sabia que estava com uma obsessão forte. Ao ser atendida, passou a respirar a psicosfera que se exteriorizava do trabalhador de Jesus, daquele que foi o expositor, né? Que a recebeu com visível simpatia. Ela expôs seu drama, especialmente o desejo de abortar o ser informação, sem explicar naturalmente a conduta que se permitia. Ela não contou o que ela fazia da vida, né? Na vida dela. Só que ela falou que estava querendo abortar, que ela, naquela gravidez não estava querendo ter o filho. E o expositor, comovendo-se, no caso que ela está falando aqui agora é ela ainda, comovendo-se durante a narrativa, com um sentimento de autocompaixão, foi dominada por leve tremor, como se fosse uma adolescente sem experiências, que realmente o era na área do bem e da verdadeira fraternidade. Ouvida carinhosamente pelo amigo atendente, este lhe explicou a gravidade do crime do aborto, solicitando-lhe que pensasse demoradamente antes de qualquer decisão. O fato de o pai da criança no caso, né, não desejar assumir a responsabilidade não tinha a menor importância, porque o seu amor poderia preencher a lacuna deixada por aquela ausência. À medida que ele explicava sobre o milagre da vida, da imortalidade, da reencarnação, ele exteriorizava compaixão e fraternidade, que a envolviam em dúcida harmonia. Simultaneamente, nosso benfeitor aplicou-lhe energias especiais, e ao terminar o atendimento, a jovem prometeu retornar à instituição. Saiu emocionada. E ao tomar o automóvel, resolveu retornar ao seu apartamento, evitando seguir para o tal trabalho que ela tem, né? E ligou, comunicando a impossibilidade de atender o cliente, dizendo que estava com um mal-estar súbito. E acompanhando a decisão feliz, nobre mentor explicou-nos que logo mais ela seria trazida de volta à instituição em desdobramento parcial pelo sono. Então, aí a gente vê que o tratamento vai continuar, né? Então, você vê que teve uma reunião no centro, eles fizeram ali o atendimento àquele espírito, e aí ela vai, agora de noite, quando desdobrar,
que ele deve, que eu não vi ainda, não li do capítulo ainda, mas geralmente o que acontece? Eles colocam aquele espírito, né, que no caso está encarnado, conversando com o outro, porque aí vai ter que ter perdão, esclarecimento. Eles já levaram ele, porque ele ficou dócil para poder aceitar o tratamento. Diz ali, mas eu não sei ainda o que vai rolar no próximo que eu não li, mas eles vão conversar com ela também, né? Lógico, né? Que ela está conversando ali no centro com o pessoal, mas eles vão conversar com ela em espírito. E devem colocar também a história da gravidez, né? Mostrar para ela qual é essa responsabilidade, né, que ela tem. Então, o que vocês acharam aí? Finalizou bem o capítulo? Você vê como é importante, né, o trabalho da casa espírita, né? A gente nem imagina, né? Não só nós estamos sendo tratados, né? Mas até os nossos amiguinhos que não gostam da gente, né? Tem a misericórdia divina, né? De esclarecê-los, de tratá-los, né? De incentivá-los ao perdão, né? Ao resgate das dívidas pretéritas, né? Então, eu lendo esse capítulo, eu passei a refletir muito sobre isso, né? Assim, como somos ajudados, né? A gente nem imagina de coisas que a gente nem... de encarnações, né? De 200 anos atrás, né? Então, eu fiquei assim, bem impressionada. Falei, caramba, né? Como é importante, né? A reunião mediúnica, né? O trabalho mediúnico, né? Então, pensei muito sobre isso. Né? Acho que... Fala, fala, Alice. Isso, o que acontece é a gente para ver que mesmo depois que acaba a reunião, o trabalho continua. Por isso que é tão importante a gente manter a mesma vibração quando a gente sai da casa espírita, no nosso lar, porque é um trabalho que continua durante a noite afora. Quantas e quantas vezes a gente é retirada do corpo para ser esclarecido, para ser tratado, e continuar toda aquela acerto toda aquela situação. Todos nós temos, como a menina falou, todos nós temos os nossos amiguinhos, e que a gente não sabe que muitas das vezes estão ali. Às vezes a gente até sente, mas às vezes a gente não sabe que está nos acompanhando, que está nos influenciando. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que quando a gente sai do trabalho, do estudo, da casa, o trabalho continua durante o sono. Eu até estava conversando essa semana com o Pedro, a gente não pode deitar sem antes fazer uma reflexão, fazer uma oração, porque continua-se o tratamento, toda aquela situação durante que a gente é retirado do corpo. Fala, Eliane. E nós temos a bênção de também ter a influência deles para estar aqui, para estar estudando, né? Para se aprimorar, com certeza, porque não é fácil o entendimento que a gente está tendo hoje, né? Como é que você vai reproduzir isso para uma pessoa que não entende nada do espiritismo? É impossível, né? Então, a gente está realmente sendo preparado para evoluir cada vez mais, né? Acho que para o mundo mesmo de regeneração, isso é bom demais. E eu acho que essa influência é o tempo inteiro, né? Com tudo que a gente faz, com tudo que a gente reflete, isso é muito legal. Né? Influência o tempo todo. A gente vai expandindo nossa consciência, nossa responsabilidade, né? Exato. É até um peso, porque quando você para ver, você perde o direito de reclamar, porque você começa a pensar, cara, eu sou herdeiro de mim mesmo, então se eu estou passando agora, é porque eu já fiz. Isso é um conhecimento totalmente necessário, porque a verdade é necessária, mas às vezes é um peso tão grande você carregar essa informação. E como nos tranquiliza, né, Pedro? Como a gente aceita as coisas, né? Exato, te dá o direito de resignação. Porque você eu estou passando por isso, e você também, se você está passando por aquilo, você tem que saber que Jesus está com você. Você vai passar por aquilo, mas ele vai te ajudar a todo momento. Claro, não vai ser fácil, porque senão não seria prova e expiação, mas ele não vai te dar uma prova que você não pode passar. Então, enquanto você mantiver a fé, você continua em frente. Eu acho que é sempre como você vai lidar com aquela situação problema, né? Que você pode passar tranquilo ou pode passar reclamando.
A gente que já tem essa consciência, a gente sabe, não pode reclamar. Então, a gente tem que segurar a onda legal na hora, né? Exatamente. É o teu joelho doendo. Se tu para, pô, meu joelho tá doendo, a dor aumenta. É o foco que você dá, né? O Pedro tem uma maneira, tem hora de falar que a gente ri, mas é uma verdade. Quando a gente reclama, parece que o peso aumenta, Su. Eu não sei se você já reparou isso, que quando você aceita e busca em Deus a coragem para continuar a sua prova, você passa por aquela situação de uma forma muito mais suave. Mas quando você reclama, quando você reluta, tudo fica mais difícil. Eu tava analisando isso esses dias. É muito mais simples. Quando a minha mãe estava acamada, um irmão que fazia o curso mediúnico comigo, ele chegou para mim e falou assim: irmã, eu sei que o seu problema é muito sério, eu sei que tem dia que você chega aqui cansada, com sono, mas por experiência própria, procura, quando você for fazer qualquer coisa para cuidar da sua mãe, buscar em Deus a coragem e a força para você fazer aquele trabalho. Você vai ver que você vai passar mais suave e não vai sentir tanto cansaço. Aí eu passei a observar e agir da maneira como ele falou comigo. E realmente, Sultane, se tornou muito mais leve já no finalzinho da prova, antes dela desencarnar, eu senti muito mais suave a situação, porque ele me explicou que ele passou aquilo com a esposa dele. E quando ele aceitou e buscou na casa a coragem que faltava, a resignação para ele não se revoltar, ele sozinho ter que cuidar da mulher, fazendo hemodiálise numa cadeira de rodas, ele disse que ele passou pela prova mais suave. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente reclama, a gente gasta força, coragem, energias naquela reclamação. E quando a gente se resigna e busca em Deus, a gente passa mais suavemente pela prova. Então, realmente, nós temos que agradecer muito a Deus a bênção do conhecimento que Ele está nos permitindo. Muito, muito importante, Sultane, muito. E como eu te disse, esse curso que você nos proporciona são momentos assim que é um refrigério no meio de tantas provas que a gente vem enfrentando. É bom para todos Entendeu? nós aqui, né? Essa paz que você está falando, Alice, é o amparo mesmo, né? O amparo Isso. do entendimento do que a gente estuda. É um amparo, isso mesmo. É uma paz, é uma coisa maravilhosa, né? Tem Diante das aquele perdas. ditado. A Alice falou, eu lembrei do ditado. Aceita que dói menos, né? Tem um ditado Isso assim. aí, isso É um mesmo. negócio até que minha mãe me falou que ela sempre pede, é resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Isso, E serenidade, coragem para sem até oração. Mas olha, Isso gente, aí. isso É é muito explicado. Essa história do que a gente está pensando, você pensar numa coisa, você coloca o foco naquela coisa. Então, se você direciona, está doendo, e começa a pensar que está doendo, aquilo vai aumentando. Nós temos que colocar o foco na onde a gente quer chegar. Então, se você está com uma coisa que não está boa, aí você, quanto mais você pensa naquilo, eu estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro, aquilo ali, o foco fica em cima daquilo, e aquela energia, ela tende o quê? A aumentar. Então, se você tiver uma energia como a oração, como aquela que a gente tem mil maneiras de sair dessa daí, fazer uma meditação, vai lá e você consegue sair daquela energia, daquele foco, e aí a dor costuma até melhorar, porque se você está focando, ai, tá doendo, quando você mais falar, mais vai doer. E aí reclamar não vai melhorar, não vai. Olha, nada, Sultane, né? como eu te contei, o momento que eu estou vivendo, eu não estava pronta para fazer uma mudança agora. Na minha programação, eu só iria me mudar a partir de dezembro. Mas, de repente, houve aquela revolução. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir? Aí eu virei para o Pedro e falei assim, Pede a ação que você consegue. Aí eu virei para o Pedro e falei assim, Pedro, Jesus acredita muito em mim. Então, eu não posso decepcioná-lo. Então, vamos buscar a coragem que está nos faltando. A força, né? A força para aguentar isso aí. É verdade. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar Deus, tudo certo. olha, Ele dá... Até esse estudo de hoje, esses dias todos, tem sido uma coisa para a gente ver
que acontece com todos nós, Sultânia. Não é Tudo uma que coisa tá que é aí, só... a gente, porque já falou, a gente pensa que nunca aconteceu com a gente, pode não estar acontecendo nessa existência, mas já aconteceu em outras, com certeza nós já passamos por esse lado, de um lado de vingador, de outro, a gente sendo vítima e vivendo nesse vai e vem, nesse É troca-troca. isso mesmo. Essa consciência dessa vida, dessa existência agora está sendo o nosso diferencial. Por isso que a Eliane coloca aqui, a gente está vendo, é muito importante, porque estudando a gente vai ampliando nosso conhecimento, vai ampliando a nossa percepção, sensibilidade, e daí a gente começa a reclamar, mas você, peraí, né? Aí você já tem uma consciência, porque as pessoas, como o Pedro falou, aí até a Helena também, quanto mais, com quem a gente vai conversar essas coisas? Só com alguém que tem algum conhecimento, porque não dá para conversar essas coisas com os outros. Eu vejo isso, que eu tenho vários amigos, inclusive alguns espíritas, que mesmo assim não conseguem Inclusive, atingir. eu tenho um fato para me te contar. Há muitos anos, quando eu comecei na doutrina espírita, a minha família tem uma ramagem que ela é também na parte, até a parte da madrinha do Pedro, que as minhas primas que moram na Penha. Elas, quando eu começava a conversar com elas, qualquer coisa que estava acontecendo comigo, no início da minha caminhada, como que você pode pensar assim? Não, eu não acredito, que não sei o quê. Aí eu me recolhi e falei, gente, são assuntos que não dá para a gente conversar com qualquer pessoa, porque nem todo mundo E nem taxa logo podemos querer que eles você entendam de o que ele está maluca, falando. Você tem que taxa falar você isso, de né? exagerada. Não é Exatamente. verdade, Sudane? Não pode ficar querendo que os outros entendam. Se a Não pessoa pode. conversa, você vê que a pessoa não Isso. está receptiva, Tem que você mudar a conduta. fica na sua e troca de assunto. Vamos continuar aqui, senão eu quero ler agora só. Acabou o capítulo, tá? Acabou aqui quando ele fala que ela vai voltar para a instituição e desdobramento. Mas só que tem alguns comentários interessantes lá da live da Sueli. Tem aqui um comentário que eles falam que a Sueli... A história da regressão de memória, né? Porque não é sempre que eles fazem com o espírito para volta na sua vida e veja, não é sempre. Aí ela explica aqui que a regressão de memória no espírito comunicante pode ocorrer quando o doutrinador percebe que isso é necessário. Especialmente porque quando ele está sempre sintonizado com a equipe espiritual e ele está ciente de que tem condições para tal procedimento. Porque, como nós também não podemos fazer qualquer desse tipo de hipnose assim, o espírito também. Pode haver uma surtada ali, ele ficar revoltado e coisa e tal, mas ele sabe, no caso ele estava inspirado, né? E sabe, está sintonizado com a equipe, pode levar aquilo. Então, assim, aos poucos, o dialogador realiza a indução terapêutica para que o espírito se recorde do passado próximo ou remoto, de acordo com o caso, o que o levará a descobrir o quanto foi conivente com essa ou aquela circunstância, ou até responsável por uma coisa que aconteceu, e isso vai propiciar um espírito que se intere da realidade, e o quanto lhe cabe também da parcela de responsabilidade, não sendo a atual vítima a única culpada. Então, ele percebe que ele também não é nenhum santinho, né? Não é nenhuma vítima só, teve sua parcela de responsabilidade. No livro Loucura e Obsessão, aqui tem um caso grande, estou vendo a hora aqui, depois eu vou mandar para vocês, se der tempo eu leio. Vamos passar para aqui para o Céu e Inferno. Capítulo 7, item 17, vai falar sobre a história do arrependimento. Tá? Que o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto mais rápido puder se arrepender, melhor. Agora, até que os últimos vestígios da falta que ele cometeu desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, a pessoa renasce com aquela culpa, aquele arrependimento forte, e geralmente, pelo todos os livros aqui, o Miranda, com o doutor Bezerra, coloca, se a pessoa vem com problemas psicológicos, às vezes até psiquiátricos, porque é tão grande aquela culpa que aquilo se transforma em um transtorno, psicológico, né? E ele depois vai se trabalhando ao longo do tempo isso aí nessa existência. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior
em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Isso é Kardec falando, né? Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, se foi orgulhoso, né? Amável se foi austero, caridoso se tem sido egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E, desse modo, progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Está no céu e inferno, naquela parte de penas, né? Tem um título lá que eu não peguei. Bom, aqui é um trechinho pequeno, eu vou ler. No livro Ação e Reação, do André Luiz, que não está aqui, né, que o Chico Xavier, é um comentário que é Druso, o instrutor, está num grupo lá estudando, e um jovem pergunta para ele por que ele desencarnado, por que ele não se lembrava das suas outras reencarnações. Aí o Druso vai explicar que os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso. Ou seja, viveu bem, desencarna bem e continua ali, né, seguindo a sua existência na evolução. Então, ele está falando que atender os deveres com exatidão. E eles reentram em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, aí o Druso se coloca como também um espírito desse, assim, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas relativas às nossas quedas morais assemelham-se, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez breve pausa e continua. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem no quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. Sob hipnose, a nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão, e em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente, que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Então, esse aí é o trecho que está falando sobre a história do arrependimento e da culpa. Agora tem um trechinho aqui comentando de Jesus, no tempo de Jesus, quando ele se dirigia às pessoas, ele afirmava que aqueles que fizeram ou estavam fazendo bem renasceriam para ver renascidas com eles a felicidade, as bênçãos da vida. Mas, do mesmo modo, renasceriam os que haviam cometido erros, que haviam praticado mal. Esses também renasceriam, mas com outra proposta, atada à lei de justiça. Para eles haveria o renascimento não da vida de felicidade, mas da condenação que a si mesmo impuseram. Então, o que nós estávamos comentando, né? Você, herdeiro de si mesmo, você mesmo vai se impor a condenação, porque você vai agir contra as leis de Deus, e aí você desequilibrou, causou uma desestabilização, você vai ter que voltar aquilo ao equilíbrio, vai reparar para que toda a energia que você mexeu se equilibre, né? Então, disse o mestre Galileu que temos liberdade para semearmos o que quisermos. A sementeira é livre. Nada obstante, a colheita lhe será obrigatória. Mesmo que aquele a quem ferimos nos perdoar,
Assim mesmo, teremos que ajustar as contas com a lei divina, consertando nas próximas reencarnações os estragos que causamos. Por outro lado, aquele que perdoar a ofensa estará livre e desembaraçado do ocorrido. Mas aquele que causou a ofensa terá que ressarcir a lei divina mais cedo ou mais tarde. Eu mando o texto depois para o grupo. E aí, agora, aqui a gente tem, né, algumas coisas que já comentou sobre a história da outra maior ali. Eu deixo para vocês lerem depois e para vocês darem as considerações finais aí para a gente fechar. Capítulo interessante, mas vai continuar ainda no próximo, né? E a gente vai ver o que vai acontecer com todo mundo. Ainda tem até agora, já temos 3 envolvidos. É a mulher, a mãe, que era o filho, que vai voltar como mãe, e agora vem de novo como filho, e o ex-marido desse espírito aí, da mulher, né? Tá bom aí o comentário? O que vocês acharam? Nós podemos fechar aqui então, gente? Pode? Então vamos, que também já é 10 para as 9, né? Senão fica muito tarde. Quer falar alguma coisa, Pedro? Só concluir que é exatamente isso, sabe? Da semeadura. Às vezes a gente quer ajudar numa coisa ali, mas acaba não tem certeza se consegue. Às vezes é melhor só não interferir, sabe? Porque às vezes você acaba fazendo mais mal que bem. Exato. E todo mal que você acabar fazendo, você vai ter que colher uma hora ou outra. E colhe dos dois lados, né? Todo bem que você faz também, você vai colher. Então, essa a grande vantagem, né? E tem uma coisa que eu sempre escutei, até nas aulas do Jorge, ele falava que o bem protege o bem, e o amor cobre uma multidão de pecados. E o amor é a base de tudo. O Jorge sempre falava isso para a gente nas aulas. Aí eu sempre lembro, até falo, repito sempre isso para o Pedro, que a gente tem que ter esse cuidado, tem que entender sempre isso. Nunca se esquecer que o amor cobre uma multidão de pecados, mas que a gente tem que ter a consciência. E aí você vai reparar sempre com amor. A gente já vê uma coisa que a gente, né, por exemplo, a gente faz uma coisa, fala de mau jeito com uma pessoa, aí você se arrepende, você vai lá, repara que falando bem de novo, pedindo desculpa, né? E aí você vai fazendo equilíbrio. Desequilibrou, repara e equilibra. Que a gente tendo essa consciência e reconhecendo, né, que a gente ajuda muito. Tem que reconhecer que a gente errou, porque tem muitas vezes que a gente não reconhece. Você ter humildade de entender que você precisa dar o exemplo, reconhecendo que você erra e que você pode reparar o seu erro, com humildade, admitindo que errou, procurando não errar de novo, e é aquele detalhe, buscando sempre caminhar no bem, porque o bem, ele sempre vai em busca do bem. É o que você reflete, você atrai. É uma coisa muito... quando você toma consciência disso, muita coisa vai desembaraçando na sua vida. Com certeza, graças a Deus. E a gente lembrar também, né, que a gente faz o que está ao nosso alcance, né, naquele momento, né, com o nosso conhecimento, né, com as ferramentas que a gente tem na hora. Então, a gente não pode também se cobrar muito. Eu não fiz aquilo, eu não falei aquilo. Não, você fez o melhor que você podia, né? Então, penso sempre muito nisso. Né? Dá o melhor de si, né? É isso aí. Agora, o Pedro, nesse sentido, ele tem que corrigir esse lado dele, porque ele cobra muito de si mesmo. Ele fica, não sei se vocês já repararam isso, ele fica se cobrando muito. Ele ainda está muito novinho, ele ainda está da estrada longa para aprender, dá um crédito para ele. Assim, tem que ter caridade comigo mesma, tem que levar um pouquinho de acordo, né, com o que eu posso. Né? É isso aí. Vai aprender, daqui a pouco ele aprende. Ele aprende.
Então, vamos lá, que já são 9 para as 9. É verdade. Vamos fazer, então, o nosso agradecimento. Então, vamos elevar nossos pensamentos agora para agradecer por mais um encontro de estudos, que nós estamos aqui juntos, né, refletindo sobre todos esses conhecimentos da doutrina espírita, sobre a vida futura, que sabemos que somos seres imortais, então nós temos a eternidade agora para realmente nos modificar para conseguir mudar a nossa eternidade, o nosso futuro, nossa vida futura. Então, nós agradecemos a proteção desses amigos espirituais que estão aqui, que nos inspiram, que nos intuem, que ajudam a instruir, né? Os mensageiros do nosso Mestre Jesus, também nossos mentores, e que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos, né, que recebemos sempre na leitura dos livros, nos nossos estudos, e assim que a gente possa fazer mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, caridade, sendo útil, né, na vida do próximo, né? E assim nós podemos modificar a nossa vida e também ajudar, né, a modificar, né, modificar o planeta, inclusive. Então, assim, nós estamos por finalizar o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais que participam desse estudo toda semana. Gente, então, até o próximo encontro. Beijo para vocês todos. Beijos. Até a próxima. Tchau, boa noite. Semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.